Hoje eu vou estar fazendo um devocional semanal sobre a Santíssima Trindade, né? Minha esposa não deve conhecer tanto, não deve entender tanto sobre o que é isso. Então, assim, vou abrir minha Bíblia aqui no capítulo de João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que se testificasse a respeito da luz, a fim de todos que virem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Saber que a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que é o que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Aqui fala que Jesus Cristo, ele foi homem e habitou na terra. Um fato histórico, testemunhas oculares afirmam que Jesus Cristo andou entre nós. Hoje eu estou aqui nesta madrugada hoje é um domingo, hoje é dia 1º de março de 2026. Então, assim, Jesus habitou entre nós anos atrás, 2026 anos atrás. Jesus, ele habitou na terra conosco. Ele habitou, ele andou, caminhou com nós. Então, assim, ele é um fato histórico. Jesus Cristo foi crucificado. As pessoas não podem negar esse fato histórico. Mas a diferença é que a gente, como cristão, nós acreditamos que ele ressuscitou no terceiro dia. Paulo até diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não há necessidade de crer. Jesus Cristo, ele nos promete a vida eterna. E ele e Deus e o Espírito Santo são um só. Deus em forma de Espírito grandioso, está no céu. O Espírito Santo é o que habita em nós, é aquilo que nos torna filho de Deus. É o Espírito de Jesus Cristo dentro de nós. E Jesus Cristo é o Deus em forma de carne, em forma de homem, aquele que ressuscitou no terceiro dia e veio te prometer a vida eterna. Porque para que todo aquele que nele crê encontre salvação, todo aquele que está cansado, possam encontrá-lo. Então, basicamente, quando Jesus vê Natanael, a primeira coisa, Natanael fala assim, vê e vê, Felipe chama ele, vem e vê. Ele falou, como a gente faz os convites para as pessoas, venha e veja, venha um culto com a gente. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael pergunta a ele, de onde me conhece? Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Jesus já ouvia, o próprio Deus já via. Naquele momento, sabe aquele momento, eu creio que Natanael estava naquele momento de dificuldade, assim como eu já estive num momento que eu olhei para o céu e falei, Deus, muda a minha vida. E várias coisas foram acontecendo para que minha vida mudasse, para que eu alcançasse e a vida de... Nossa, eu não sei explicar, eu até travo às vezes, porque
a minha vida deu uma mudança tão grande, Deus muda a minha vida. E hoje, crendo que eu teria a vida eterna, eu acredito nas promessas de Deus depois dessa vida. Porque aquele que, se eu me apego às coisas desse mundo, eu já perdi. Aqui, Jesus não me promete nada nessa terra. Obviamente, a gente pode estar orando: Jesus, me ajuda a comprar uma televisão. Jesus, me ajuda a comprar uma mesa. Obviamente, ó, Deus me abençoa com as coisas, sabe? Quando você vem aqui, me abençoa, tem uma televisão boa aqui em casa, né? A gente quer comprar um rack novo. A gente tem uma cozinha, quando você vem à cozinha aqui, é uma cozinha arrumadinha, né? Uma geladeira nova. Então a gente é abençoado por Deus aqui na terra. Temos direito de pedir bênçãos para dentro da nossa casa. Mas eu não posso me apegar a isso. Pois tudo que Deus dá, Ele tira também. Para a gente se provar no amor de Deus. Tudo que Deus dá, Ele pode tirar. Então, se Deus ele pega e fala: a partir de hoje não quiser que a gente tenha televisão, a gente tem que aceitar. Aceitar os bens de Deus com prazer é algo que a gente deve fazer. Agradecer também é o momento que a gente mais deve agradecer. É quando a gente recebe uma bênção de Deus. Mas a aprovação, como dito na carta de Tiago, no vídeo anterior, a aprovação é algo que nos aproxima ainda mais de Deus. E quando Deus tirou tudo de Jó, né? Deus deixou o diabo tomar tudo de Jó. Ele restituiu depois, por causa da perseverança de Jó, tudo em dobro. Então, a vinda de Jesus, né? Voltando sobre a Santíssima Trindade aqui, a vinda de Jesus aqui, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus veio à Terra para nos prometer vida eterna. E Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Fiquem com Deus. Que a palavra de Deus esteja conosco, hoje e sempre.